Bom, ele tem mais de 15 anos no comércio eletrônico, tem uma experiência destacada aí nessa parte de implementação, desenvolvimento, gestão de e-commerce. Ele já passou por grocery, já passou por eletroeletrônicos, ele já passou por móveis e agora está em farma. Tem mais aí de 1,5 bilhão de reais em venda nas operações de e-commerce que implementou e gerenciou. Ele vem lá de Porto Alegre. Senhoras e senhores, Tiago Henrique Souto, diretor de Digital e cliente da Panvel. Palmas para ele, pessoal. Quer convidar também, ele que tem 14 anos de experiência no varejo farmacêutico, é formado em administração, com MBA executivo em gestão estratégica e econômica e negócios pela Getúlio Vargas, especialização em gestão de pessoas e negócios digitais pela Digital House e certificação Lean Six Sigma Green Belt pela USP. Pessoal, queria chamar ao palco o Leandro Rocha, diretor de canais digitais do grupo DPSP. Salva de palmas. Ele é formado ali pela PUC São Paulo, tem um MBA executivo aí na Fundação Dom Cabral, é professor. Quando eu o conheci, ele vendia sabão em pó e sabonete, né, assim, para poder falar do que era. E era um negócio que ele estava inventando de fazer um marketplace B2B para pequenos negócios espalhados pelo Brasil. Aí, esse negócio virou um trem chamado Meu Mercado em Casa. Foi o primeiro marketplace aí focado em pequenos negócios, que depois virou um trem grandão chamado Compra Unilever. E aí ele deixou de vender sabão e shampoo e foi vender remédios. Senhoras e senhores, Bruno Badutini, head de e-commerce B2C e B2B da Hypera Pharma. Palmas para ele, pessoal. Você pode começar aqui? Pode. Eu vou pegar um gancho do tema anterior, que a gente estava falando de marketplace, e essa mudança que vocês assim, o setor de farma, né, saúde, vem passando uma evolução, né, considerando como um canal de venda, seja a indústria, seja a própria farmácia, o marketplace. E aí a gente comentou, né, o Rodrigo comentou um pouco do marketplace B2B, né, da farmácia PP, com as farmácias espalhadas, né, por algumas centenas de milhares aí, de municípios brasileiros. E aí eu queria convidar uma indústria, que é o Bruno, para contar como é a construção desse processo de digitalização dentro da Hypera Pharma. Vamos começar contigo, Bruno? Legal, Vivi. Primeiro, obrigado, Vivi, Nasser, mais uma vez aí pelo convite. Pessoal, boa tarde. Depois do almoço é aquele desafio, né? Depois do pudim. Depois do pudim. Estava muito bom, quem não experimentou, experimenta. Então, pessoal, para contar um pouco do que a Vivi está trazendo do mercado B2B, a gente até estava discutindo agora há pouco, o mercado farmacêutico tem uma digitalização atrasada, né? Bem de consumo já estava eletroeletrônico lá na frente, né? Então, a gente vem passando por essa evolução da digitalização do processo, e aqui na Hypera, para quem não conhece, né, uma das maiores farmacêuticas no Brasil, dona da marca Buscopan, Benegripe, Adera, Biotônico, Engov, Mantecorp, Neoquímica, e aí vai, né? A digitalização no varejo indireto, que é o caso do Farmácia Zep, ainda é muito precário, né? Esse independente ele briga muito para conseguir ter boas condições, ou condições no mínimo iguais, às farmácias médias e às maiores. Então, vendo a oportunidade, a Hypera criou um marketplace B2B, que usa os distribuidores como sellers, faz 3 anos e meio, mais ou menos. E hoje, gente, a gente já é, né, o maior marketplace da América Latina de farma, né? Um faturamento passando, né, já longe a casa do bilhão, com mais de 51 mil farmácias que compram regularmente. Lembrando que o mercado de VI tem 75 mil farmácias. E a ideia do parceiro Hypera é justamente ajudar esse pequeno, né? Hoje, o vendedor, seja do distribuidor ou seja da indústria, ele tem uma carteira de 100 clientes para visitar, né, em um mês. Façam as contas. É praticamente impossível, e ele faz o quê? Ele vai visitar aquele que concentra o faturamento. Então, esse pequenininho, às vezes, não é nem visitado. E ele depende disso, sem contar que ele é o dono da farmácia, ele é o balconista, ele é o caixa. Né? É o comprador. É o comprador.
e no momento que dá, espera uma visita chegar, de repente ele não pode atender. Então, o primeiro ponto aí que eu queria contar para vocês, o Parceiro Ipera como uma ferramenta de acesso, né? Depois a gente discute mais sobre eficiência na cadeia, mas para vocês entenderem o que é, do que a Vivi está falando. Então, tem muita oportunidade ainda aí nesse mercado. E, então, aí eu queria pegar essa questão da digitalização e pular um pouquinho para o outro lado do balcão. E, Leandro, e com você, para conversar um pouquinho sobre transformação digital, né, e digitalização na gestão de canal de venda. Eu estava conversando com o pessoal da Vetex, que comentou que de 10 anos atrás para agora, pelo menos dentro do ambiente Vetex, eles saíram de 5% de vendas multicanais, ou seja, que o lugar onde você retirou é diferente do lugar de onde você pediu, para 45%. Ou seja, dentro do ecossistema da Vetex, 45% do que navega lá dentro já é multicanal. Mostrando um pouco que assim, o setor está evoluindo para um processo de atendimento diferente, né, para um processo mais complexo. Eu queria que contasse um pouco como que vocês veem essa digitalização para atender essa demanda do consumidor com jornadas diferentes e se a gente consegue já hoje personalizar esse atendimento. Boa, obrigado aí pelo convite, Vivi, Nasser. Acho que um ótimo fórum aqui para a gente discutir coisa legal de farma. Acho que é um canal que a gente tem acelerado bastante, como o Bruno falou. Também compartilhar aqui um pouco com os concorrentes e amigos. Sobre a tua pergunta, eu acho que tem um ponto importante, né? Eu penso sempre como uma jornada de consumidor dentro de um mercado como o nosso de farma. A gente falou muito de ruptura, eu acho que o próprio Rafa, a Luciana estavam falando sobre ruptura na palestra anterior. E pensa que dentro de um sortimento de 17, 18 mil SKUs por loja, você tem hoje 60%, 70% desses produtos que tem uma unidade na loja. Então, acho que a gente sempre fala bastante sobre como melhorar atendimento, como, de alguma forma, melhorar a conversão, mas a gente tem uma lembrança aqui que a gente precisa ter. Se qualquer hoje consumidor que chega numa drogaria com uma receita com 5 SKUs, diferente talvez de um alimentar que ele vai comprar 4 e o outro ele vai comprar na farmácia ou no mercado de bairro, o nosso ele abandona, atravessa a rua e compra em outro lugar. Então, a gente tem hoje uma dificuldade grande de cadeia de abastecimento e a gente usa o digital, quando você fala de omnicanalidade, não só como uma vantagem de capilaridade, distribuição, mas também de reduzir ineficiência. Pensa que no cenário onde eu tenho uma farmácia do lado da outra e eu falo não para aquele consumidor, talvez no intervalo de 300 metros ele vai encontrar talvez a minha Panvel aqui, a Panvel concorrente do lado da minha loja. Então, a gente está tentando otimizar o estoque parado. Então, quanto mais a gente consegue mobilizar e fazer aquele estoque se mexer, melhor o custo de capital, a gente tem toda a eficiência financeira sobre esse dinheiro e a gente consegue não dizer o que a gente foca no nosso consumidor, que é não dizer não. O nosso papel é, quando um cliente entra na nossa drogaria, o nosso desafio é não falar não. E a gente hoje tem todo o ecossistema com a Vetex, com outros parceiros, criando essa conexão entre produto que eu vendo direto do CD, produto que eu vendo direto de uma dark store, produto que eu vendo direto de uma loja que está a 1 quilômetro de distância. E a gente usa hoje um conceito, Nasser, que é importante, que é a gente paga o preço da nossa ineficiência. Se você vai na minha loja e não acha o produto, eu te entrego de graça, porque eu deveria ter o produto, eu não tenho, para você é de graça. Então, a gente usa isso muito na personalização de não gerar frustração e sempre conseguir, de alguma forma, gerar valor para o consumidor. Quem mais uma? Pode ir, Vi. Eu e o Nasser, a gente fica fazendo um jogral aqui. Vou puxar aqui para o Tiago. Tiago, quais foram assim, as principais estratégias adotadas aqui pela Panvel para digitalizar o cliente e aumentando assim, a participação das vendas? Isso vai, pensando nessa integração, aumentando o on-off, puxando o que o Nasser disse, esse omnicanalidade do que você faz. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Nasser. Boa tarde aos colegas aqui. Muito bom estar nesse fórum de novo, né? Eu vejo a Vivi e falo assim, cada ano que eu te vejo, você está mais bonita, mais jovem. Vocês não acham que ela está bonita, gente? Olha isso. Quem acha que a Vivi está bonita, dá uma palma, salva para ela, assim, ó. Isso. Linda, maravilhosa, toda... Desbravou esse e-commerce para a gente poder estar aqui, né? Ele está podendo ter alguma coisa aqui, que é assim, eu falei com ele, meu aniversário está chegando. Aí ele já começou uma campanha. Já está elogiando. De autoestima, de elevação de autoestima. Isso. Depois manda um kit, produtos Panvel para você. Adoro. Isso adoro. Aí. A gente chega lá na marca própria depois. Gente, falando um pouquinho que o Leandro comentou, acho que foi um tema bem importante. A omnicanalidade, ela passa
por integração dos canais da loja física. Eu acho que muito se falou lá no passado sobre o e-commerce e a loja e e-commerce. Os dois precisam se juntar, o melhor de cada um, para dar uma experiência completa para o consumidor, que é omni. Então, a gente teve vários pilares, um deles realmente foi a integração da loja dentro do site do app. A loja passou essa venda da loja passou a cair para a loja como a venda mesmo, a meta dele, o recurso para a loja física, e ali a loja se engajou no processo. E passou a não ser um concorrente, sim um facilitador. Lá no balcão, a digitalizar também o cliente, onde a indústria passou a apostar cada vez mais nas ofertas no online, quando a indústria, a gente está aqui com parceria com o Bruno, poxa, não tenho recurso para investir total nesse sellout inteiro, vamos apostar no e-commerce. A loja física não via como concorrente. E ali a gente começou a digitalizar. Então, um dos processos integra a loja como um warehouse dentro dessa cadeia. Clique e retire total. E aí a gente começou a educar o consumidor através de muita mídia geolocalizada, os influenciadores locais. A gente tem uma estratégia na Panvel, que toda a loja está digitalizada, ela tem uma rede social, um Instagram, um Facebook, TikTok local, uma conta descentralizada, integrada numa plataforma. Ele fala com o consumidor, ele é responsável por trazer o tráfego para dentro da loja. Então, a gente uniu essas duas coisas, a loja também como centro de distribuição, como um ship from store, a loja mais próxima, mas também como um canal de aquisição e fidelização do cliente. Eu faço a aquisição do cliente do físico para o online e também faço a fidelização quando ele chega no balcão. E a minha estratégia de CRM que está integrada, o vendedor da loja tem lá um sininho para ele dizendo, olha, o teu medicamento pode estar acabando, tu quer complementar aqui? Ou quando o cliente coloca um item lá na cesta no app e chega na loja, esse item está lá também. Então, a gente usou essa estratégia de realmente colocar a loja no centro da digitalização, ensinando ela que ela trabalhando para o digital, ela tinha ganhos. E uma vez com o consumidor educado, ao processo de compra no e-commerce, esse trabalho de tirar a fricção, poxa, quer entregar no prazo, separar rápido, ter uma oferta personalizada lá na ponta, isso fez a diferença e fez o consumidor criar um hábito. Então, não tem uma receita, uma bala de prata, mas foram essas 2 ou 3 iniciativas aí principais. Boa, Nasser. Obrigada, Bruno. Bruno, indo pegando você aqui, a gente, que nem você comentou, né, da farmácia Zep indo no pequenininho, né, esse desafio de ir no Brasil profundo. Na indústria, né, a digitalização chega um pouco depois, porque ela vem normalmente do consumidor. E aí você tem, como o Leandro e o Thiago estão falando, né, estratégias muito novas de personalização, multicanalidade, omnicanalidade. E como que para vocês, o lado da indústria, primeiro começar um e-commerce B2B, porque é muito diferente do que a gente está acostumado no e-commerce B2C. A gente estava até brincando aqui, precificação é diferente, né? Cálculos, tem que fazer cálculo na hora. Como que foi isso para vocês numa indústria que não era super avançada nesse setor e ter que se adaptar a diferentes players em níveis diferentes de maturidade? Essa é uma boa pergunta, e ela rende umas 2 horas, mas eu vou resumir. Apresentação só sobre isso. Não, mas esse é o ponto, né? As indústrias farmas são muito mais tradicionais, né, no meio digital. E aí eu acho que a pandemia ela veio para dar um susto em todos os segmentos. Sem dúvida, quem não tinha algum tipo de iniciativa começou, e quem não começou talvez não esteja mais entre nós aqui, né, como empresa, ou está muito para trás. O que a gente percebeu é que tinha essa dor latente de digitalização. Se eu te disser que foi fácil, eu estou mentindo bastante aqui, porque pensa que do momento que você cria, né, um e-commerce B2B, por exemplo, o vendedor primeiro acha que vai perder o emprego, primeira discussão que você já tem. Quando ele começa a entender, eu acho que o paralelo da loja é bom, né, que o vendedor tem um assistente virtual dele, e ele não precisa visitar a loja, mas se ele mandar um WhatsApp já resolve, a gente começa a achar os early adopters, que são aqueles que, por consequência de digitalização, batem mais meta, por consequência de meta, recebem mais bônus, são sempre os premiados, aí começa a virar fichinha, né? Fala, poxa, acho que eu vou jogar a favor. E aí, com todo o cuidado, né, que se faz no processo de digitalização, para não desprivilegiar nenhum elo da cadeia. Então, comissão é igual, remuneração é igual, né? Isso tudo
tem que estar azeitado. Então, primeiro desafio, cultura e pessoa, acho que, e aí isso também desce para a distribuição, o distribuidor também, quando ele entendeu que, no fundo, eu estava gerando demanda para ele, parou a resistência de integração, né? E tem mudanças que são intrínsecas, até o exemplo que eu vou trazer é diferente do que a gente já discutiu, mas de trade, por exemplo, digitalização do trade. Pensem assim, né? Quando o gerente de trade de determinada marca queria fazer uma promoção, leve 3, pague 2 de Adera com a Raia, com a Panvel, beleza, o time de selim já negocia e resolve. Mas e no VI? Né? No pequenininho, como é que isso acontecia? Quando acontecia? Ele falava, hoje eu vou fazer um leve 3, pague 2. Isso ia para o gerente nacional, para o divisional, para o que atende a conta, o distribuidor. Pode passar ou não passar a informação, do jeito que ele passar. E aí a lojinha talvez consiga fazer alguma coisa. E ainda eu fiz um leve 3, pague 2 para todas as lojas, que talvez não faça sentido. Quando eu digitalizo esse processo, e aí o exemplo da plataforma B2B, não. Falou, para esse cluster de cliente, 3 é muito. Esse cara compra 1 na média, então não faz sentido, ele não vai comprar. Para o outro, 3 ele já comprava, estou dando de graça. Então, quando você chega na personalização por CNPJ, o trade fica mais inteligente e mais eficiente. E aí não precisa mais descer toda essa cadeia. Uma vez que decidiram fazer, isso vai para o CRM, cai na mão do dono da loja, ele entende que tem a promoção e está no site refletido. Então, tem vários aspectos aí dessa transformação. E, por último, para comentar, a tecnologia, né, que eu acho que nenhuma indústria farma é uma indústria evoluída em forma de tecnologia. E o que a gente fez, né, foi tomar cuidado de contratar profissionais do mercado de e-commerce que tivessem experiência nisso e vivemos uma licença poética, terceirizando mesmo, trazendo software houses experientes do mercado que sabem fazer e não achar que a gente vai resolver isso dentro de casa. Então, contei um pouco de cada coisinha aí. Vamos abrir para o público aqui, perguntar se tem perguntas, pessoal? Se tiver, levanta a mão e aí direciona. Tá bom? Eu vou olhar assim de vez em quando. Se tiver, a gente vai passando a oportunidade também aí para vocês. Só não vale o André aqui do Jafone, que ele faz perguntas difíceis para nós. O André ali. Não vale, não. Não, né? Tá. Eu gosto das perguntas dele, assim. Mas vamos lá. Leandro. Quando a gente olha para a DPSP, ela faz parte da história aqui do Estado de São Paulo, né? Até a corzinha, assim, o pessoal tem um carinho ali. De que maneira os canais digitais estão alterando, né, o comportamento que vocês atendem gerações, né, pelo tempo que vocês têm aí, do setor farmacêutico, e de que maneira as empresas, e aqui pensando que eu tenho perfumaria, eu tenho farmácia, de que maneira as empresas podem se adaptar, na sua visão, para atender essas novas expectativas de pacientes e clientes, que às vezes eu entro para comprar um remédio tarja preta, às vezes eu entro só para comprar um engolfe, né, depois da balada, né, assim, e profissionais de saúde. Bom, é um bom ponto, né? Eu acho que o Bruno trouxe muito sobre essa digitalização no mercado. Eu vou trazer um pouco na visão entre o ecossistema, vou falar um pouco rápido, complementar um pouco o que você falou no conceito da indústria, vou falar um pouco dos próprios funcionários da rede e vou falar na visão do consumidor. Quando indústria, quando a gente começou a falar de digitalização em 2019, a gente ia sentar com um time comercial e ia falar me coloca no JBP, deixa eu participar da conversa com a indústria. Aí entrava na agenda, falava aquele último minuto, um slide rápido e acabava o assunto. Hoje a gente pensa que as 20, 25 principais indústrias do segmento, a gente tem um EJBP, a gente tem uma reunião de JBP, onde a própria indústria tem um profissional de e-commerce do outro lado, a gente vai discutir estratégias, indicadores, métricas, 100% focado no digital. Então, isso são ações que a gente demorava, às vezes, 45 dias para montar uma ação promocional em loja, até alocar estoque, até precificar a loja, a gente faz uma ligação na sexta-feira à noite e cria uma ação no final de semana. Então, toda a cadeia, a forma que a gente pensa uma promoção, a forma que a gente pensa uma ativação comercial, como que a gente mostra os próprios resultados de crescimento da DPSP, isso totalmente foi transformado nesses últimos anos e a cadeia está se adaptando e cada vez mais as indústrias trazem os profissionais de e-commerce para discutir e não é muito menos só falar de selim, sei lá, out-stock, mas também para falar um pouco desse conceito de canais. Eu acho que na visão de loja, pensa que nesses 30 mil pessoas aqui que a gente tem dentro da DPSP,
a gente precisava engajar esses caras a entender o digital, e eu acho que a gente não está mais falando disso há bastante tempo, né? Ninguém aqui mais fala sobre competição entre canal, se a loja acredita, se a loja não acredita, se é concorrente, se não é concorrente. Acabou isso, gente. A DPSP a gente faz um modelo de punição. Então, se aquela loja ali ela demora mais de X minutos para separar um pedido de uma forma recorrente, ela fica temporariamente suspensa e aquele fluxo vai cair para a loja do lado, porque ela tem de um raio ali de 10 quilômetros, vai ter outras lojas que vão fazer o mesmo papel que ela faz. Automaticamente a venda dela despenca. Então, ela considera que aquele pedido que está lá é um cliente no balcão. Por mais que seja um motoboy, por mais que seja um operador, ela sabe que se ela deixar aquele nível de serviço cair, ela vai ser penalizada e automaticamente 20% da venda dela pode ser prejudicada. Então, não existe mais esse contexto de que é uma competição ou não. Ela sabe que ela só vai conseguir crescer sobre uma base em relação ao ano anterior se ela continuar impulsionando o atendimento físico e o nível de serviço, a performance dela na questão do digital. E do consumidor, para mim, eu acho que é um ponto muito legal, né? Dentro do nosso canal também existe bastante complexidade de categorias específicas. Então, você tem um medicamento controlado, que a gente sabe que tem uma restrição muito grande de retenção de receita. Você tem que, às vezes, fazer uma coleta de receita. Então, imagina a responsabilidade de você pegar uma receita de um médico de 800, 900 reais uma consulta e você perde aquela receita. Então, não é só mais sobre o produto que você não entregou, é sobre uma receita médica que você vai ter que propor ali novamente para o consumidor. A gente tem itens de geladeira, então a gente faz entrega aqui, como o canal todo faz, entregas em 15 minutos, 20 minutos. Só que a entrega não necessariamente é para o comprador, deve ser um portador, mas você entrega um Ozempic, um Wegovy, um item de R$2.000. Eu não posso deixar lá o dia inteiro guardado na portaria e o consumidor não guardar na geladeira e ele perder o produto. Então, toda essa dinâmica de como o canal vai se adaptando às jornadas, eu acho que a própria Luciana falou aqui, sobre a gente, como digital, tem um desafio de entregar a mesma experiência que o nosso consumidor recebe nas nossas lojas, que não é um atendimento de ontem, é um atendimento de lojas de 100 anos. Você fala da DPSP, a Pacheco tem mais de 100 anos. Então, como que você transfere todo esse atendimento físico, respeitando a característica de cada canal? E eu acho que a gente ainda tem muita coisa a evoluir. Por mais que o canal tenha chegado a 20% de penetração, saindo de 1, 2 para 20 em 5 anos, a gente tem muita característica muito propícia do canal que a gente ainda não está surfando da melhor forma. Você tem programas de benefício que são os PBMs. Hoje, o Farmácia Popular não passa pelo digital. Então, tem N coisas que, de alguma forma, o canal ainda não está 100% maduro para o digital e o nosso papel é transformar isso e entregar ainda mais valor para o nosso consumidor. Você comentou um ponto importante, que tem todo um legado que foi feito no PDV, que precisa ainda para o digital, né? PBM é um exemplo, né? Ou seja, o quanto que a gente não se usa de programas de laboratórios e outros para descontos, que a gente gostaria de levar isso para todos os canais de uma maneira integrada, né? Então, acho que tem ainda o ecossistema como um todo buscar essa evolução. E eu queria, Thiago, um dos pontos que, se não foi o mais, acho que depois de inteligência artificial foi o ponto que mais... no final do ano passado, apareceu no E-Commerce Brasil para discutir, foi a parte de ads, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que a digitalização tem ajudado nessa frente, nessa iniciativa, lá na Panvel, e como que você acha que isso integra com a indústria e pode gerar mais oportunidade junto com a indústria? Excelente pergunta, Nasser. O ponto aqui do Leandro, eu acho que ele falou sobre a digitalização, os programas, convênios, PBMs. A gente tem um privilégio de estar no mercado extremamente com um alto índice de identificação. E um tráfego muito bom nas lojas, uma capilaridade enorme, né, um CRM com dados importantes. Então, quando a gente olhou na Panvel, a gente conseguiu resolver a questão do cliente. O cliente ele é um cliente único, né, toda a base era integrada da loja, do televendas e do site do aplicativo. Então, esse cliente é um cliente único. E a gente já colocou plataformas com personalização, enfim. E a indústria, com o bom trabalho que é feito no trade há muito tempo, ela passou a nos cobrar o resultado daquelas ativações e cobra até hoje, né? E aí, na modernidade, a gente foi evoluindo tecnologia, nós entendemos que era um passo maior colocar uma plataforma de ads com self-service para que esse anunciante pudesse
usufruir de todo o tráfego, de toda a personalização, porque ele está a um clique da conversão. É uma audiência hiper, mega qualificada. Então, quando nós entendemos isso, a gente sentou com as indústrias, algumas, e falou, cara, qual é a relevância para ti essa iniciativa? Onde é que você já está jogando esse jogo? E a gente unificou, Nasser, todo o tráfego do site do aplicativo, olhamos toda a audiência da loja, do PDV, para montar uma estratégia integrada. Então, trouxe CRM para o jogo, o marketing para o jogo, trade também, todo o time de digital e todo o inventário que nós temos de geração de demanda de audiência colocado numa única plataforma para que o anunciante pudesse escolher as suas audiências e fazer campanhas. Então, um baita de um case que nós tivemos aqui com o Hypera, né, na BU de CH, nós tínhamos ali uma demanda, a gente juntou demanda de negócio com uma oportunidade de mercado. Então, um cliente já num tratamento, onde ele tinha alguns efeitos colaterais, onde ele precisava ser educado de quais exercícios, ou produtos, ou suplementos ele tinha que estar consumindo para minimizar os efeitos colaterais, e a Hypera tinha essa marca, esse produto. Então, quando nós fizemos a jornada, o cliente que já estava num tratamento, ele estava perguntando muito no atendimento. Quando a gente junta essa solução, a gente faz uma estratégia integrada com a indústria, oferecendo o produto certo no time correto. Então, a gente juntou uma plataforma de self-service, integrou mídia de Google, Meta, todas as mídias off-site, a mídia on-site, né, vitrine, banner, e o anunciante consegue fazer esse anúncio, ver todos os KPIs, os resultados. E o próximo passo nosso agora é a loja física. A gente está também colocando telas em loja, mas não é só um digital sign, já é um retail media, porque essas telas também estão integrado nessa plataforma, para que o anunciante, no caso a indústria, possa ver valor. Falando aqui de números, Brunão, o número foi impressionante. A gente estava crescendo aí 130% já na marca que ele anunciou, e pós-campanha essa marca cresceu acima de 300%. Então, qual foi o valor? Esses dados na mão, dados de KPIs de negócio, não dado de cliente, que é bem importante dizer aqui no fórum desse, tá? A gente respeita a LGPD, a gente não passa dado de cliente para ninguém. Esse dado é do cliente e está ali conosco. Mas todo o dado de performance, de KPI, de ROAS, alcance, sellout, venda, impressões, novos consumidores, a indústria tendo esse acesso, isso foi um grande diferencial, é o que está fazendo eles ainda investir mais e colher ainda mais retorno com personalização dos canais. Mas uma pergunta que eu queria passar para os três, me ajudar a entender, como que vocês enxergam o nível de maturidade hoje no Brasil, no mercado no Brasil, para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa em larga escala, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque do lado do varejista, você tem a discussão de trade e a discussão de marketing, que são duas áreas bem diferentes, né? Uma estrutura de compras e uma estrutura de vendas, né? E a mídia disso, a discussão do trade digital, uma coisa, vou chamar de nova, ainda muito no campanha, né? No varejo farmacêutico. E do lado da indústria, nem toda indústria está preparada para entender o canal digital de um varejista como um meio de trade ou como um meio de publicidade, né? Eu queria um pouquinho da visão de vocês, assim, vocês acham que a gente está do tudo que vocês conhecem, né, num nível, sei lá, 2 de 10, num nível 5 de 10, estamos indo para um 7. Onde vocês acham que a gente está nessa escala, assim? Eu vou romantizar menos aqui, eu vou trazer um pouco mais assim do que na minha leitura. Como ela é. Assim, é sempre caótico no conceito que você trouxe do trade e do marketing. Eu acho que tem toda a discussão ainda de inventário, de uma estratégia comercial. Se você pensa dentro do canal segmento Pharma, pegar o EBITDA do segmento Pharma, ele é muito alavancado ainda por receita de trade. É uma coisa que o varejo faz muito bem, porém, em contrapartida, o digital vem ganhando penetração assustadoramente dentro das empresas, dos canais farmas, e a gente precisa compensar a margem de outro lugar. E aí eu acho que essa discussão do Ads é uma discussão que todo mundo aqui está falando, e a gente vai ter que achar uma forma de fazer por escala.
em paralelo, a gente tem um canal muito forte de CRM. Então, acho que todos os varejistas que estão aqui são muito fortes no CRM. Eu acho que é como conseguir dar escala de uma forma que você tem um briefing bem feito pela indústria, você tem uma execução rápida e você tem uma apuração rápida. Eu acho que esse é o maior desafio para esse negócio sair ali e ganhar maturidade. Então, eu posso falar que, em relação à ferramenta, em relação a conceito, a gente já está acima do 7. Eu acho que, na minha leitura, o principal desafio agora é conectar que eu vou ter a melhor forma de segmentar a minha audiência e dar ali um pouco de autonomia para a indústria, porque ela tem um briefing do que ela quer ativar, conseguir encaixar isso na esteira rápida da execução e fazer a aferição, a apuração rápida e mostrar o benefício. Porque é aquilo, né? O cara coloca um pouco de dinheiro, vê que tem escala, ele vai colocar mais e vai criando confiança. Por uma grande marca, muito rápido eu chegar lá e falar para a Hypera, falar, me dá 3 milhões de reais e vamos fazer uma campanha, ela vai fazer. Se eu não gero valor para ela, ela não vai fazer mais. Então, acho que o máximo desafio não é aumentar a força do tamanho. Eu acho que a gente tem que gerar um valor de médio e longo prazo. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial agora quando a gente fala de introduzir a parte de marketing, de retail media dentro do segmento. Então, no geral, eu acho que a gente está aí entre 6 e 7 nesse momento. Não? Eu vou fazer o contraponto contra a realidade mais nua e mais crua ainda. Enquanto aqui talvez esteja em 7, eu assumo que a indústria farma está no 4. E olha lá. Porque a gente está discutindo ainda os enablers. Se a gente for entender o porquê que o retail media passou a ser relevante, é por um comportamento onde a audiência está saindo dos buscadores, dos portais, enfim, da mídia online tradicional, etc., para dentro do varejo. Quando o motivador é esse, você tem 2 elos que precisam se preparar. O varejo, aqui que meus amigos já estão fazendo, né, preparando as plataformas, etc. Mas do lado da indústria, tem toda a discussão de o mundo, né, que a gente está entrando aqui sem cookies, né, as audiências que vão ficar muito mais caras com isso. Então, o que as indústrias precisam? Primeiro, tem pouquíssimas, né, a Hypera é uma delas, mas que estão discutindo ter uma CDP dentro de casa, para começar a usar segmentação de uma forma muito mais inteligente. Segundo, migração desse investimento para uma campanha cooperada. Entender que, ao invés de eu investir na Globo, ao invés de eu investir no UOL, eu consigo investir e chegar direto no meu consumidor. Mas qual que é o enabler aí? Eu preciso estar conectado e as informações, né, indo e vindo como eles estão comentando. Mas do lado da indústria precisa aprender a fazer isso. Eu acho que tem um tempinho ainda. Receber esses dados, né? Exatamente. Todo mundo quer dado. Mas tá bom, chegou. E aí? E aí, o que eu faço com isso? Você não tem nenhum lake pronto, a CDP não funciona. Então, acho que está todo mundo aprendendo a fazer isso. Porque uma hora que vira a chave, aí a gente consegue se inspirar, né? Olha lá fora, nos Estados Unidos, França, Alemanha, como eles fazem. Né? A CDP já funciona, né? Todos os processos para compra de mídia muito mais inteligente. Você descarrega essa audiência no varejo, o varejo trabalha isso de uma forma eficiente e gera valor na cadeia, traqueando ponta a ponta. Tem um caminho. Para fechar, acho que a tua provocação foi muito boa. Acho que dentro de casa, e também complementando o que o Leandro colocou, se ficar uma briga de áreas, vai dar problema. Trade, digital marketing, ads, e-commerce, tem tecnologia e tal. É um desafio, uma oportunidade de negócio de empresa. A indústria precisa ver valor e o melhor, o teu cliente precisa ser impactado da melhor forma. A habilidade nossa como empresas e executivos que estão aqui, donos e fundadores da companhia, é fazer os times parar de trabalhar em silos e trabalhar em harmonia, em squads. Quando a gente começa a trabalhar como time no mesmo propósito, o cliente ganha, o varejo ganha, a indústria ganha. Então, o trade entender o papel dele na cadeia, na relação com o fornecedor, o Ads entender isso, o CRM está embarcado, tecnologia está junto. Pode ser um sonho que eu estou te dizendo aqui, mas quando juntar 2 para uma boa prosa, tomar um bom café, a gente resolve. Comendo pão de queijo com um mineirinho ali, a gente resolve também. Quando as pessoas querem fazer, eu acho que é possível. Eu acho que é um pouco desse caminho. E nessa... Botar todo mundo para dialogar. Nessa integração, tua nota para esse ecossistema é quanto? Tivemos 7, tivemos 4? Para essa integração, tudo que a gente tem visto ainda, a gente está ainda num caminho de maturidade ainda. A gente não está tão maduro nisso ainda como indústria, né? Indústria farma, olhando para todos. Não vou aqui falar só da Panvel, mas
existe ainda um trabalho a ser feito de ambos os lados, mas eu acredito que a gente está encontrando essa maturidade porque entendeu que dessa forma vai ser melhor. O Leandro colocou um ponto bem importante, entender os inventários e os sombreamentos, porque existe a complementaridade, Nácia. O selling sellout, o papel do trade, ele vai continuar e é muito importante. O Eds ele veio para impulsionar e ser uma estratégia de alavancagem, de trazer novas oportunidades. Quando tu junta o melhor dos dois, acho que dá um bom jogo. Boa. Vivi, posso fazer um convite, Pode, aproveitando por favor. aqui? Aqui no E-Commerce Brasil aconteceu algumas coisas em primeira mão no palco anos atrás, né? Sim, sim. Então, teve ano passado, quando a gente contou a história de como a gente usa inteligência artificial para o copiloto. Sim. E hoje eu quero aproveitar aqui a audiência para contar, pessoal, que o Parceiro Ipera, ano passado, virou, né, a gente vai fazer um spin-off, vamos sair de dentro da Ipera e criar o primeiro marketplace multi-indústrias de farmácias. Então, para aqueles que estiverem interessados, a gente está entrando nessa rotina e nessa jornada. Já fiz isso com sabão em pó, agora eu estou fazendo com drogas. Olá. Com drogas. Vivi, quer Boa. uma pergunta ainda? Não. A gente vai precisar encerrar para a gente andar no time aqui da tarde, para o Diego chegar já certinho, Nácia. Tá bom. Então, eu vou agradecer aqui ao Tiago, vou agradecer ao Leandro e vou agradecer ao Bruno. Muito obrigada, pessoal. Palmas para ele. Vamos.